Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos estudar a separação média de bósons e de férmions confinados em dois tipos de potencial, tá certo? Nós vamos estudar o potencial do pulso infinito e o oscilador harmônico como exemplos de como estudar, por exemplo, a separação devido às forças de exchange que agem sobre os bósons e sobre os férmions. A gente estudou nas aulas anteriores que a tendência é que bósons tendem a ficar mais próximos uns dos outros e férmions tendem a ficar mais distantes uns dos outros quando comparados, obviamente, com partículas distinguíveis, tá bom? Então, nas últimas aulas, só fazendo aqui uma recapitulação, o que a gente viu foi o seguinte: a função de onda de duas partículas distinguíveis em dois estados quaisquer, pode ser escrita como psi x1 e um psi x2, certo? Onde esse NM são basicamente dois níveis, que a gente pode escolher aqui um potencial qualquer que existe, dois níveis, pode ser pulso infinito, pode ser oscilador harmônico, pode ser qualquer outra coisa, tá bom? Se forem férmions, a gente vai usar aqui a antissimetria da função de onda, a gente já estudou isso daqui, ficava 1 sobre raiz de 2, e eu considerava agora que os férmions podem estar nos dois estados, Então aqui tem um psi de m x2 menos psi de m x1 psi de n x2. Bom, se for bóson, a diferença é que vai ter agora uma função de onda total simétrica. Bom, e aí a gente fez uns continhas aqui nas aulas anteriores de como que a separação média entre as partículas pode ser afetada justamente por essa simetria e essa antissimetria, tá bom? Nós vimos que o termo que diferencia as duas, no caso de partículas distinguíveis de bósons de férmions, é justamente esse termo aqui, tá bom? Cruzado, que basicamente é uma integral, entre dois estados, por exemplo, NM, onde você vai usar aqui basicamente a função de onda psi_n de x, o operador posição psi_m de x. Se essa integral aqui for zero, então você não vai ter distinção nenhuma da separação de dois bósons, ou de dois férmions, ou de partículas distinguíveis. Compensação, se essa integral aqui existir, você vai ter claramente que os férmions vão tender a se afastar, por isso que tem um sinal de mais aqui, e os bósons têm um sinal de menos, porque eles vão tender a ficarem mais próximos uns dos outros, tá bom? E eu vou usar aqui como modelo, basicamente o pulso infinito, que a gente conhece as funções de onda, tá bom? Então, vou pegar aqui um estado n qualquer e um estado m qualquer, A gente sabe que os estados do pulso infinito vão ser raiz de 2 sobre L seno de npx sobre L, tá bom? E eu vou pegar também o oscilador harmônico depois, mostrar para vocês como é que a gente pode aplicar essas ideias aí para calcular a separação, Onde a função de onda aqui, basicamente, como a gente já estudou aqui, a gente vai dizer que é o nosso ket n. Bom, por que eu vou deixar nessa notação aqui? Porque eu vou usar, no caso do oscilador harmônico, a relação que o vetor posição, por exemplo, ele pode ser, o operador posição, ele pode ser escrito como uma combinação dos operadores a mais e a menos. E eu sei como é que o a mais e o a menos atua sobre os kets n. Bom, aqui no caso do pulso infinito, a gente vai resolver a integral de forma direta. Então, basicamente, a gente precisa de quê? Precisa de uma integral em n, uma integral em m, e a integral produto. Então, eu vou precisar calcular aqui para o pulso infinito. Vamos começar a fazer para o pulso infinito. Vou tentar fazer aqui de forma bem otimizada. A gente vai chegar nas integrais e vai apenas usar os resultados das integrais que a gente conhece. Tá bom? Então, eu vou precisar calcular aqui o x2 em um ket m, qualquer, que é basicamente o x2 no ket n, a mesma coisa. Isso aqui basicamente é a integral de psi de n de x ao quadrado, psi de n de x dx. Tá bom? Então essa integral aqui pode ser calculada de forma direta para o pulso infinito, tá bom? Através de uma integral como essa daqui quadrática. O cálculo de x, n, vai ser a integral de psi
n x psi n dx. Né? E como eu já comentei aqui, o cálculo de x n m vai ser a integral de n x m dx. Tá bom? Então, vamos lá. Integral de x n m, que é a mais interessante para a gente, né? Que é o que vai diferenciar partículas distinguíveis ou não, vai ser igual a raiz de 2 sobre L ao quadrado, tá bom? A integral de seno de n πx sobre L, né? Operador x, seno de m πx sobre L, tá bom? O que a gente tira daqui? Isso aqui vai ser dx. Né? Como é que a gente pode trabalhar esse produto de seno? Né? Usando identidade trigonométrica, seno de n πx sobre L vezes o seno de m πx sobre L, né? Seno de A vezes seno de B. Isso aqui é um meio, tá certo? De cosseno de n menos m πx sobre L menos cosseno de n mais πx sobre L. Isso aqui é a integral da identidade trigonométrica. Com isso, o nosso produto ali, NM, que é o que de fato vai fazer diferença entre férmions e bósons e partículas distinguíveis, vai ser 2 sobre L, tá bom? 1 meio. A integral de quanto até quanto? De 0 a L, né? Obviamente. Então aqui vai ficar a integral de 0 a L de cosseno de n menos m x dx, cosseno de n mais m x sobre L. Bom, isso aqui tudo vezes x dx. Bom, fazendo a mudança de variável aqui, a gente pode chamar px sobre L de u. Tá bom? Com isso a gente vai ter o que? Cancela esse com esse aqui, vai ficar x nm é igual, quando for 0 a L aqui vai ficar de 0, certo? A π. Cosseno de n menos m u menos u, aqui vai ficar 1 sobre L, tem 1 sobre L aqui fora, cosseno de n mais m u, que multiplica x, né? X vai ficar igual a L u sobre π, e dx é basicamente du L sobre π. Com isso, a nossa integral aqui, m, só ajeitando a expressão, vai ficar L, né, sobre π ao quadrado. Tá bom? Integral de 0 a π de cosseno de n menos m de u, isso aqui tudo vezes u, e u, menos a integral de 0 a L, também, né, aqui é uma chave, cosseno de n mais u du. Essa integral aqui você pode resolver por partes, tá bom? E vai te dar o seguinte, a integral de u cosseno de n menos m de 0 a L, 0 a π, né? Aqui no caso fica já de 0 a π. Vamos substituir aqui os valores, né? Fiz a substituição trigonométrica, que vai ficar de 0 a π. Esse aqui também é de 0 a π. Ok? Então, essa integral aqui não é difícil de fazer. Você pode fazer por partes, TU. Né? Você vai encontrar que é simplesmente menos 1 n menos m menos 1 n menos m ao quadrado. Da mesma forma, integral de 0 a π de u cosseno de n mais m de u du. Isso aqui é menos u n mais m menos u n mais m ao quadrado. Bom, é aqui a gente vai ter uma situação a analisar, né? Perceba que se o n for igual ao m, eu tenho um problema aqui no denominador, né? Então eu não posso aplicar essa fórmula para n igual a m, eu tenho que vir para cá, né? Em compensação, n igual a m eu posso aplicar aqui. Se o n for igual a m, essa integral aqui vai ficar par, esse número aqui vai ficar par. Perceba que aqui se o n for igual a m, esse número fica par, consequentemente esse termo aqui fica zero, né? Porque fica 1 menos 1 dá zero.
Aqui vai ficar 0, né? E você tem só a integral de o du. O du com π é π² sobre 2. Então, perceba que o valor esperado aqui, quando n igual a m, que é basicamente esse termo aqui, fica L sobre 2, que é o valor médio, né? Do poço infinito, né? De qualquer estado aí estacionário. Agora, se o n for diferente de m, aí eu vou ter que usar essas duas expressões. Em compensação, perceba o seguinte: se o n menos m for par, né? Ou seja, se o par nm for tal que a gente tem o quê? 1, 3, por exemplo, 1, 5, né? Assim vai, 2, 4, 2, 6 e assim vai. Perceba que esse n menos m sendo par, esse cara aqui vai dar 0, né? Ou pelo menos vai dar um número quadrado, então esse termo aqui todo vai se anular também, e fica somente esse cara aqui. Quando esse termo aqui fica par, né? Nessa situação, perceba que n menos m, né? Sendo par, a gente não tem esse termo aqui. Né? Se n menos m for par, menos 1 elevado a n menos m, sendo par, é 1. Consequentemente, a integral de 0 até π de u cosseno de n menos m, o du, isso aqui vai ficar somente, vai ficar 0. Né? E essa integral aqui de 0 a π de u cosseno de n mais m, o du, né? A gente vai ter o quê? Esse cara aqui sendo par, esse cara fica 1, né? Sendo somente 1, esse termo aqui vai zerar, e esse termo aqui também vai ser 0, ou seja, o x nm vai 0 quando n menos m for par. Bom, resultado importante, ou seja, quando n menos m for par, não existe esse termo aqui cruzado, comparando os estados, né? Os estados aí do poço infinito. Bom, compensação, se o n menos n for ímpar, certo? Então, a integral aqui de 0 a π de u cosseno de n menos m, o du, vai ser o quê? Que é esse termo aqui, esse termo sendo ímpar aqui, a gente tem menos u, então vai ser menos 2 n menos m quadrado. Consequentemente, a outra integral de 0 até infinito de π cosseno de n mais π u du, n mais m. Isso aqui também fica menos 2 n mais m ao quadrado. Tá bom? Ou seja, o valor esperado aqui de nm, nesse caso aqui com n é ímpar, vai ficar quanto? L sobre 2 π ao quadrado. Bom, e aqui vai ficar menos 2 n menos m ao quadrado menos 2 n mais m ao quadrado. Ou seja, a gente pode ajeitar essa expressão, vai ficar L sobre π ao quadrado. Aqui fica o produto desses dois termos, vai ficar assim, n ao quadrado menos m ao quadrado, que é esse vezes esse, basicamente. Aqui sobra menos 2 n mais m ao quadrado menos 2 n menos m ao quadrado. Ajeitando esse termo aqui, a gente tem o quê? L 2. Aqui vai ficar n ao quadrado. Né? Perceba que aqui tem aqui fica negativo, mas esse cara aqui tem um menos, né? Então aqui fica mais, na verdade. Tem um mais aqui. Então aqui vai sobrar só o termo menos 2, que vai ficar menos 4 nm menos 4 nm. Bom, n2 menos m2 quadrado. Então, aqui o termo a gente vai ter menos 8L n m π quadrado n quadrado menos m quadrado. Bom, então, para n menos m ímpar,
Bom, o produto aqui, NM, que é o único que vai existir, diferente de zero, é π² sobre n² menos m². Ok? Ora, outro termo lá que é x² no estado n qualquer, a gente já fez aqui algumas vezes no canal, posso deixar aqui para vocês no vídeo, da descrição do vídeo, é basicamente a integral de raiz de 2 sobre L seno de n πx sobre L, x de 2, raiz de 2 sobre L, seno de n πx sobre L, né? Aqui no caso com n. Né? Essa integral aqui a gente já fez algumas vezes, L² sobre 3 menos 1 sobre 2 π² n². Tá bom? Então a separação, né, que a gente calculou aqui, operador d² média quadrado, né, vai ser basicamente o x² no estado n mais o x² no estado m, tá certo? Menos 2 vezes xm, né? Aí se for bóson, se for fermi, a gente completa com mais ou menos, né? 2 x nm, certo? Quadrado. Né? Perceba que até aqui é igual para todo mundo, né? Para partículas distinguíveis ou bósons e férmions também. Tá certo? A partir daqui a gente só tem para bósons, esse termo aqui, e férmio. Bom, então como é que fica essa conta aqui? A gente vai ter basicamente L2, né? Aqui a gente tem 1/3 menos 1 sobre 2π n² mais L2, 1/3 menos 1 sobre 2π² m², certo? Menos 2 vezes os produtos aqui que é L sobre 2, que a gente já calculou, L sobre 2, que é a metade do poço, né? Aí vem o mais ou menos 2 vezes o módulo desse termo aqui que a gente calculou, né? Como ele é todo real, vai ficar ao quadrado 64, 2 vezes 64, fazer aqui de vermelho, né, para ficar diferente, 2 vezes 64, né, mais L² m² n² sobre π a quarta n² menos m² elevado a 4. Lembrando que esse último termo aqui, certo? Só existe para n menos n ímpar. Né? Mesmo para bóson e para férmio, quando a diferença entre o n e m é par, ele não existe. Né? Então a gente pode dar uma arrumada aqui, a separação, que no caso entre dois estados, né, vai ficar assim. Esses termos aqui vão ficar 1/3 mais 1/3, basicamente é 2/3, né? Menos L², aí fica sobre 2π², 1 sobre n² mais 1 sobre m², né? Menos 2 vezes L² sobre 4, né? Ajeitando aí os termos aí, mais ou menos 128 L² n² m² sobre π a quarta n² menos m² 4, né? Então essa seria a expressão final, lembrando que esse termo aqui só vai existir, né, em vermelho para os casos em que o n menos m é ímpar. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que fica aí para alguns estados do poço infinito, pelo menos os estados 1, 2 e 3, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. Né? Como é que ficaria essa brincadeira aqui? Para o poço infinito, a gente encontrou o seguinte, né? A gente encontrou que para partículas distinguíveis a gente tem simplesmente esse x2n, x2m, esse termo aqui, que diferencia o bóson e férmio é justamente o termo cruzado, né?
E aí, considerando essa função de onda, né, a gente fez as continhas e encontrou que aqui L sobre 2, o quadrado é um termo já conhecido, que a gente já fez várias vezes aqui no nosso canal, e o cruzado, que a gente até não tinha feito, a gente percebeu que só existe, né, quando n menos m é ímpar, tá certo? Porque se for par, esse termo aqui vai zerar, tá bom? Então, pegando aqui alguns estados, 1, 2 e 3, né, como é que fica essa tabela? Então, eu vou considerar que eu fiz uma continha aqui simples, né, onde eu considerei o L sendo igual a 1, né, esse L aqui dessa expressão, considerei aqui no caso L quadrado, aqui π quadrado, termos numéricos mesmo, né, substituindo aí cada um, e fiz a conta. Perceba a diferença, né? Perceba que para o estado, quando duas partículas estão no mesmo estado, 1 em 1, né, para partículas distinguíveis não tem problema, existe uma separação entre elas. Para bósons também não tem problema, mas para férmions isso não é possível. Então não tem como calcular o caso em que os estados são iguais. Em compensação, perceba que, comparado a partículas distinguíveis, né, a separação bosônica ela é bem menor, se você comparar com a partícula distinguível. Compensação, nesse estado aqui, 2, 1, para férmions a separação é bem maior. Isso a gente já tinha até visto também nas aulas anteriores, né, quando a gente calculou a função de onda para férmions e para bósons no poço infinito, né? Então aqui perceba, os bósons ficam mais próximos e os férmions ficam mais juntos nesses dois estados aqui, né? Compensação, se a diferença entre os níveis for par, como é o caso aqui do 3 e do 1, né, aí não tem distinção entre bósons, férmions e partículas distinguíveis para esses dois estados, 3 e 1, né? O efeito da assimetria e da antissimetria ele não existe, tá bom? Por mais que haja overlap entre as partículas, né, entre as funções de onda, dos estados 1 e 3, né? Se pegar aqui o estado 1 e 3, a distribuição de probabilidade tem overlap entre as funções de onda, mas por uma questão de simetria, né, essas funções aqui não desenvolvem esse termo de exchange, né? Então perceba que aqui você tem estados agora altamente separados, e a separação ela aumenta, tá bom? Conforme a gente aumenta o valor dos níveis, né? Então quanto maior aqui o nível, né, perceba que a separação entre as partículas ela aumenta mais, né? Isso vale também para bósons, né? Em compensação, os bósons mesmo assim estão mais próximos do que as partículas distinguíveis, tá bom? Então, basicamente para o poço infinito, o que a gente tem é essa análise aqui. Lógico que você pode fazer para outros níveis, né? Mas você já vê claramente aí que a questão da simetria afeta bastante, né, a separação entre as partículas em alguns estados do poço infinito. Do poço infinito só afeta basicamente os estados que têm diferença ímpar entre as funções de onda, né? Ou seja, entre os números quânticos aqui das funções de onda dos níveis de energia, né? Isso está relacionado à simetria das funções de onda, tá bom? Agora, vamos considerar o caso do oscilador harmônico, né, onde você tem aqui um estado N qualquer e um estado M qualquer. O que a gente precisa calcular, basicamente, a gente vai usar o quê? O operador X, no nosso caso aqui, é raiz de H cortado sobre 2M ômega, tá certo? O operador A da H, né? E o operador A. Bom, lembrando que eu posso fazer o A da H, né, e o A atuar sobre os estados do tipo N ou M, né? Por exemplo, A da H atuando aqui no estado ket N, isso aqui basicamente é raiz de N mais 1 ket N mais 1, né? Por outro lado, o A atuando no ket N é N raiz de N menos 1, tá bom? Raiz de N aqui no caso, né? Ou seja, o que a gente precisa calcular? A gente precisa calcular a matriz, né, o elemento de matriz do X, NM, na representação do ket NM, né? Então vai ficar assim, é N, X, ket M. Né? Ou seja, isso aqui vai ficar acortado sobre 2M ômega. A gente tem agora aqui ket N, A da H, mais o A atuando no N. Consequentemente, esse cara é raiz de 2M ômega. Né? Aqui vai ficar a N
A adaga atuando no M vai ficar a raiz de M mais 1, ket M mais 1, mais N. O A adaga aqui vai ficar a raiz de M menos 1. Ou seja, isso aqui vai ficar raiz de H cortado, 2M ômega, raiz de M mais 1, delta de N, M mais 1, mais raiz de M, delta de N, N menos 1. Né? Daqui a gente já vê o seguinte, né? Se o N for igual a M, né, que é justamente o valor esperado no estado M, né, ou no estado M, tanto faz, isso aqui vai ser o quê? 0, porque a delta de Kronecker aqui mata, né, os casos em que o N é igual a M, ou seja, os elementos da diagonal. Não existe na representação do operador posição, a diagonal é toda nula. Né? Então, o que a gente precisa agora calcular é o nosso x quadrado no estado N. Para calcular o x quadrado, a gente vai levar ao quadrado aquele operador, então vai ficar h cortado M 2 ômega, né? Ket N, tá bom? A adaga ao quadrado, a gente já fez isso aqui algumas vezes. A adaga, a gente já fez aqui várias vezes, né? Nas nossas videoaulas, isso aqui. Só que eu vou só reproduzir aqui rapidamente, né? Atuando aqui no ket N. Né? Se você fizer esse desenvolvimento aqui, né, para o caso em que o M igual ao N, né, que eu estou calculando só no estado N, ou seja, M igual a N, não é difícil de você ver que isso aqui vai ficar H cortado, e a gente já fez isso aqui algumas vezes no canal, 2N mais 1. Né? Dá uma conta bem extensa, mas no final você consegue juntar todo mundo aqui em 2N mais 1. Com isso, a nossa separação, né, para o caso do oscilador harmônico, né, vai ser o quê? Vai ser esse cara aqui, x n, mais x2m, mais duas vezes xm, xm. Aí vem a parte que diferencia os bósons dos férmions das partículas distinguíveis, né? Que é esse rapaz aqui, nm ao quadrado. Bom, então esse aqui vai ficar, esse cara vai ficar 2 h cortado sobre 2 m ômega, aqui vai ficar 2n mais 1, mais, aqui é h cortado, né? É só h mesmo, né? H cortado sobre 2m ômega, 2m mais 1. Esses termos aqui são zero, a gente já viu, que é a diagonal do operador posição, mais ou menos 2 vezes o módulo desse termo aqui. Então a gente vai levar ao quadrado, isso aqui vai ficar raiz cortado 2m ômega, né? E vai ter que levar ao quadrado o resultado disso aqui. Né? Então vai ficar raiz de m mais 1, delta de n, m mais 1, bom? Mais raiz de m, delta de n, n menos 1. Tudo isso aqui ao quadrado. Então esse aqui seria o resultado final para o caso de partículas distinguíveis, né? Férmions e bósons, tá bom? No oscilador harmônico. Vamos ver como é que vai ficar agora essa separação. Para alguns casos, a gente considera o primeiro, o segundo e o terceiro estado do oscilador harmônico, tá bom? Para o oscilador harmônico, a gente acabou de encontrar essas informações aqui, né? A gente fez as continhas, mostrou aqui que dá 0, esse termo aqui dá 2n mais 1, e esse aqui ele é um termo cruzado que só vai existir quando novamente, né, os níveis agora estiverem espaçados de 1 em 1. Né? Ou seja, não existe, por exemplo, força de exchange entre o nível 0 e o nível 2, entre o nível 0 e o nível 3, porque só vai existir quando a diferença entre os níveis for de 1 e 1. Tá bom? Isso é uma questão da própria simetria do sistema. Então eu fiz alguns testes aqui para algumas funções de Joule, e aí perceba como é que fica. Né? Se eu substituir aqui esse termo todo como sendo 1, só para a gente fazer a continha, ó, olha como é que fica. Para partículas distinguíveis a gente tem a separação tradicional, calculando aqui devido à não existência desse termo cruzado. Né? E aí quando a gente coloca o termo cruzado para bósons, ó, quando a diferença entre o nível for de 1, ó, o caso aqui que o n igual a 1 e o m igual a 2, você tem
uma redução significativa da separação entre as partículas. Em compensação para férmions, você tem um aumento significativo da separação. Né? Quando eu aumento agora a diferença entre os níveis de energia, já não existe mais esse efeito aí quântico da simetria entre as funções de onda. Tá bom? Só aparece no caso do oscilador harmônico quando a diferença entre os níveis é igual a 1. Né? No caso do pulso infinito é quando a diferença for ímpar. No caso do oscilador harmônico, elas vão aparecer quando você tiver espaçamento de mais 1 ou de menos 1 em relação aos níveis de energia. Bom? Então, pessoal, é isso. Até a próxima aula.